Os leões são os reis da selva, predadores topo de cadeia e a verdadeira ameaça da África. Parece que com esse status, eles não têm nada nem ninguém a temer em todo o continente, mas não é o caso. Os leões têm medo de muitos animais, incluindo alguns que você nunca imaginaria. Do predador mais destemido da África a oponentes extremamente difíceis. Neste vídeo, vou mostrar esses e outros animais que os leões têm medo. Haverá muitas coisas interessantes para ver. Texugo do mel. Aqui está o verdadeiro monstro da África, o texugo do mel. Sim, é muito inferior em tamanho aos leões, hipopótamos, rinocerontes e búfalos, mas o tamanho não é o principal neste caso. A principal característica do texugo do mel é o destemor absoluto. Este corajoso predador não se importa com a criatura que está na frente dele. Pode atacar animais pequenos e inofensivos, bem como leopardos, leões e até cobras venenosas. A pele grossa do texugo do mel é praticamente impenetrável. Seus dentes afiados permitem que ele coma a sua presa inteira com ossos, e a imunidade do texugo do mel é tão poderosa que mesmo uma mordida de uma cobra extremamente venenosa não faz mal a esse animal. Não é de surpreender que um cara tão destemido seja tão temido na África. Os leões não são exceção, e este vídeo é a prova disso. 6 leões foram abordados por 2 texugos do mel. As fêmeas adultas estão bem cientes do destemor deles, então não se metem com eles. Mas os leões parecem que não conhecem os texugos do mel. Bem, eles estão prestes a ter uma experiência. Um dos texugos do mel começou a lutar com eles. O último não conseguiu morder sua pele, mas o texugo do mel atacou com sucesso e mordeu os leões algumas vezes. As fêmeas vieram socorrer, pegaram o texugo do mel e começaram a jogá-lo, mas foi inútil. O destemido predador se levantou e atacou os leões novamente. Os gatinhos tiveram que fugir em pânico. Nem mesmo 6 leões dominaram o texugo do mel. Agora imagine se houvesse todo um exército desses animais. Crocodilo. E aqui está outro predador que os leões têm medo. Os crocodilos são os reis da água na África. Mas outros animais também precisam usar água. Por exemplo, os leões vêm constantemente aos rios e lagos africanos para beber água. Sim, e se tiverem azar, podem encontrar um réptil dentuço. Neste vídeo vemos a carcaça de um hipopótamo. Pelo que parece, o gigante está morto há algum tempo. Os leões chegaram ao rio e começaram a devorar a presa. Tudo estava indo bem, até que eles foram perturbados por um crocodilo. Veja com que rapidez o leão pula em cima do hipopótamo. Obviamente está com medo, pode apostar. Ele não vai querer acabar nos dentes de um réptil tão perigoso. Após outro ataque do crocodilo, os leões decidiram fugir. E neste vídeo vemos um momento ainda mais tenso. O leão nada aterrorizado para longe do crocodilo que o alcança. Só por um milagre o rei da selva escapou das mandíbulas do crocodilo. No final ele estava tão em pânico que quase andou sobre a água. Mas também não é tão seguro em terra. Veja este crocodilo a perseguir 2 leões na savana. Pelo olhar, eles estão claramente com medo do réptil. Hipopótamo. Em geral, os crocodilos interagem com os hipopótamos com mais frequência do que com leões, porque precisam compartilhar o mesmo território. Às vezes, os hipopótamos também precisam interagir com os leões, embora isso seja bastante raro. Neste vídeo, vemos uma leoa se aproximando de um hipopótamo em repouso e cutucando o focinho. Então, afinal, os leões não têm medo de hipopótamos? De jeito nenhum! O gigante pulou imediatamente e correu para se vingar da leoa que estava assustada e saiu correndo. O hipopótamo rapidamente o alcançou, mordendo a cabeça. Foi um milagre que a leoa tenha conseguido se libertar. No último momento, conseguiu morder o hipopótamo na boca. E funcionou. O gigante abriu sua boca enorme e o predador escapou. E esse vídeo mostra que os leões têm medo até de pequenos hipopótamos. Esse carinha estava protegendo sua mãe, que estava machucada. Como você já viu no momento do crocodilo, os leões às vezes querem comer hipopótamos, mas o filhote não podia permitir isso. Ele perseguiu sem medo o rei da selva até que ele se foi. Mesmo um bando de leões não se atreve a encarar um hipopótamo. Veja só, vários leões se assustam quando o hipopótamo mostra que está para atacar. E esse gigante só teve que fazer alguns movimentos bruscos para fazer o leão covardemente fugir. Mas o que há para falar quando você é confrontado por um hipopótamo? Qualquer um ficaria com medo.
Rinoceronte. E quanto a outro gigante da África, os rinocerontes são considerados um pouco menos perigosos que os hipopótamos, mas não se deve mexer com eles. O rinoceronte é um verdadeiro tanque do mundo animal. Pesando várias toneladas, não são pacíficos e têm um chifre muito afiado. Este é o conjunto de um verdadeiro assassino. Não é de se admirar que até os leões tenham medo de rinocerontes. Mas nem tudo é tão simples. Por exemplo, neste vídeo vemos um rinoceronte perto da margem. O gigante está tentando sair do lago, mas seu próprio tamanho joga contra ele. Os astutos leões decidem tirar vantagem disso e atacam o rinoceronte, embora em condições normais isso não fosse acontecer. Mas o plano falha. O rinoceronte consegue sair da armadilha, parte para o ataque e acaba por dispersar todos os leões. O último fugiu com medo e deixou o rinoceronte sozinho. E aqui, o próprio rinoceronte veio atrás dos leões. Uma das leoas não gostou desse comportamento do gigante com chifres e decidiu afugentar o rinoceronte, segurando-o pelas costas. Mas a pele do rinoceronte é uma armadura, nem mesmo as garras afiadas do leão poderiam furá-la. O rinoceronte ficou muito zangado com esse ataque e começou a perseguir os grandes felinos. Logo, eles tiveram que deixar o acampamento e se espalhar, aterrorizados, antes que o rinoceronte fizesse mal a alguém. Rinocerontes, crocodilos e hipopótamos são animais grandes e perigosos, por isso não é surpresa que os leões tenham medo deles. Mas os leões também têm medo de animais menores, por exemplo, mangustos. Acredite ou não, um pequeno mangusto pode derrotar vários leões de uma só vez. Fique ligado para ver e aprenda sobre outros animais que os reis da selva não gostam. Mangusto. Todos nós sabemos que os mangustos podem lidar facilmente com cobras. Mas se um leão ficar no caminho de um mangusto, esse grande felino também pode estar em apuros, mesmo que sejam vários leões ao mesmo tempo. Alguns anos atrás, uma briga incomum entre um mangusto e 4 leões ocorreu na selva de caça queniana Maasai Mara. O cinegrafista pensou que estava prestes a registrar o massacre do mangusto, mas acabou vendo o contrário. O mangusto começou a gritar a plenos pulmões, intimidando os leões e até os atacou. O vídeo mostra os leões recuando cautelosamente e com medo, não querendo mexer com um pequeno temerário. Mais tarde, os leões tentaram alcançar o mangusto, mas quando ele se virou, novamente deixou claro que não deveriam mexer com ele e depois desapareceu para sua toca. Mas o mangusto não era covarde, não se escondeu por muito tempo. Logo, apareceu, continuou gritando com os leões e até começou a perseguir um deles na savana. O pobre felino mal teve tempo de recuar. Como você pode ver, mesmo o rei da selva não consegue lidar bem com o mangusto. Mesmo sozinho sou forte. Agora você pode dizer isso sobre os mangustos. Mas e outros exemplos? Aqui tem mais um. Dessa vez o herói é um porco-espinho. Embora os porcos-espinhos não sejam predadores, os leões e muitos outros animais têm medo deles. E não é à toa, porque o porco-espinho é um adversário muito difícil para qualquer animal. Esses espinhos afiados são encrenca. Mesmo que vários animais se oponham ao porco-espinho, sua vitória não é garantida. Neste vídeo, feito no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, vemos um porco-espinho sendo atacado por 7 leões ao mesmo tempo. Aparentemente, nunca se ouviu falar de confrontos justos no mundo animal, mas o porco-espinho não se importa com quantos inimigos tem pela frente. O bravo espinhoso lutou contra todos os ataques de leões, reagindo a quase todos os movimentos. Em todas as oportunidades, o porco-espinho colocou seus espinhos para o golpe, então logo espetou todos os seus oponentes. No final, os leões ficaram sem nada e fugiram do formidável lutador espinhoso. Búfalo. Voltemos aos grandes animais. Junto com rinocerontes e hipopótamos, os búfalos são um dos animais mais massivos da África. Embora os leões às vezes ataquem búfalos, eles têm medo deles e tentam evitar o conflito. Claro, já que um búfalo pode ser um incômodo sério. Por exemplo, um leão se agarrou às costas desse búfalo e até derrubou o gigante. O leão teria começado a morder sua vítima, mas então a ajuda chegou. Outro búfalo atacou o leão com seus chifres e o jogou para cima. Machucou o leão e depois o levantou no ar novamente. E aqui podemos ver algo ainda mais incrível. Um fotógrafo da Noruega filmou o rei da selva pulando em uma árvore para escapar de um rebanho de búfalos. O vídeo não mostra isso, mas antes era o leão atacando o búfalo. Mas quando um reforço de dezenas de outros touros chegaram, o predador teve que salvar sua pele. Segundo o fotógrafo, o leão ficou sentado na árvore por cerca de 1 hora e esperou a ameaça ir embora. Girafa.
E, finalmente, os animais mais altos do planeta. As girafas são outros animais que os leões não gostam. Não há nada de estranho nisso, porque as girafas são enormes. Poucos animais se atreveriam a atacar uma girafa e, mesmo que fizessem, correriam o risco de levar um coice na altura da cabeça. O poder do coice da girafa é tão grande que, com um golpe, pode causar uma lesão no crânio e no cérebro de qualquer predador. E os leões? Bem, às vezes as girafas têm dificuldades com eles. Por exemplo, neste vídeo, vemos que uma girafa é cercada por vários leões. Acertá-los com coices não é uma opção aqui. Em geral, isso acontece muito raramente porque até alguns leões têm medo de se aproximar de uma girafa. Aqui está um ótimo exemplo. Este vídeo mostra uma girafa fêmea e seu filhote enfrentando um bando de leões. Os leões tentam se aproximar, mas não conseguem. E quando a girafa faz uma investida, os grandes felinos correm por suas vidas. Isso é tudo, galera! Qual animal você acha que é o oponente mais perigoso para um leão? Coloca nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo.